para pintar, eu vou mostrar para vocês, eu uso esses, além de usar tinta, pincel, eu uso esses pastéis que estão aqui. E para mim pintar com pastel é uma coisa boa, né? Agora eu estou concorrendo com o cachorro do vizinho, mas é uma coisa boa, porque você pinta e você consegue deixar alguns efeitos, né, bonitos, muito belos. E para mim isso é legal. Normalmente eu tenho pintado assim, eu pego um quadro e começo a fazer. Aí eu começo a fazer outro, começo a fazer outro, começo a fazer outro. Aí eu vou pintando 5, 6 quadros ao mesmo tempo. Aí quando eu olho, opa, o primeiro que eu estava pintando, deixa eu voltar, aí eu continuo a pintar ele. A ideia que eu tenho de pintura é uma ideia engraçada, porque para mim o importante é pintar, né? Não é talvez a preocupação de fazer uma coisa que os outros gostem. Já teve uma época que eu fiz coisas que as pessoas iam gostar, porque eu também ia gostar, né? Mas hoje em dia eu faço as coisas conforme eu vou olhando, eu vou passando o pastel, né? o pincel também, o lápis de cor, né? E vou fazendo desse jeito. Mas para mim é a representação da vida. Isso para mim é maravilhoso. Eu me lembro que quando eu estava em Manaus, eu adorava pintar, né? E eu também lembro que eu acho que, eu não tenho certeza, sabe? Mas a única coisa que eu lembro é que eu tinha um primo chamado Douglas. Eu creio que ele está vivo ainda, espero que sim. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, né? Ele se formou em medicina e, bom, ele já se aposentou a essas alturas do campeonato, né? E eu fico, às vezes eu fico com um pouco de saudade das pessoas, né? Falo, puxa, meu primo, né? Eu gostaria de revê-lo. Eu vou até fazer uma parte aqui. Eu lembro que uma vez eu fui numa farmácia com ele, a gente estava indo para a escola, né? Onde a gente estudava. E aí eu peguei, eu falei, você consegue achar tal coisa, né? Ele ia ser médico, ele não era, né? Você consegue achar tal coisa na farmácia, né? Ele ficou com dificuldade para achar. Eu falei, olha, está ali, né? Aí eu falei, e você consegue achar, né, tal coisa? Ele ficou perdido novamente, ele não conseguia achar. Eu falei, eu não consigo achar. Eu falei, olha, está ali, né? Aí, depois eu fiz a terceira pergunta para ele, você consegue achar tal coisa? Ele falou, pô, mas eu não sei como é que você acha. Aí eu falei para ele, porque está tudo em ordem alfabética. Eu seguia a ordem alfabética das coisas e via onde é que estavam, né? E para ele aquilo foi uma coisa, isso para mim foi uma coisa engraçada, né? Porque eu simplesmente consegui detectar isso, né? Mas ele era uma pessoa muito especial para mim, muito querida, né? Ele e os irmãos dele também, né? Então, nesse momento eu não sei mais como é que estão todos, né? Então, mas eu gostaria que eles estivessem bem. Bom, mas, e na verdade, eu tenho que dizer o seguinte, que as coisas que eu vejo, elas têm para mim um significado diferente do que os outros veem. Isso passou a acontecer quando eu tinha 7 anos de idade. Porque
eu já via as coisas com colorações diferentes, muito diferentes, né? Então, eu ficava com receio de falar, oh, isso aqui, esse vermelho está bonito, porque o vermelho não era um vermelho, era uma outra cor, né? E, então eu passei a adquirir coisas que tinham as cores que as pessoas gostavam de ver. Mas eu não conseguia vê-las do mesmo jeito. Isso para mim foi um negócio meio triste, porque quando eu mudei para São Paulo, eu falei, caramba, eu vou precisar falar aquilo que as pessoas veem, né? Senão fica difícil, elas não vão conseguir entender o que eu estou falando, né? E foi uma luta. Eu lembro que essa luta ela começou quando eu conheci um amigo que era muito meu amigo, chamado Haroldo, né? O Haroldo, eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que ele mora em Minas ainda, né? Em Poços de Caldas, creio eu. Apesar que ele já foi para os Estados Unidos, já foi para um monte de lugar, né? Então, eu não sabia o que ele estava fazendo ao certo. Ele e o Iltinho, né? O Ilcinho, e o Marcos, que era irmão deles, que faleceu também, né? Que era muito amigo do meu irmão. Mas, tudo bem. Ele tinha duas irmãs, né? Que eram duas pessoas muito legais. E eu estou falando agora, já até me perdi no que eu estava falando. Ah, tá. Eu estava falando das cores, né? Deixa eu voltar para as cores, senão eu vou caminhando, vou falando. E essas cores, eu tinha que adaptá-las à cor que as pessoas viam. Para eu saber como as pessoas viam, eu perguntava, que cor é essa? Aí ela falava, isso aí é um azul, né? Eu falei, mas é um azul forte ou é um azul fraco, né? Aí, é um azul forte, né? E eu estava vendo a cor que era. Aí eu tinha que decorar a cor no tom que eu via, que era diferente do que as pessoas viam. E essa cor aqui, o que é? Isso aqui é um amarelo. Eu não via o amarelo como amarelo, não via o azul como azul, não via nenhuma cor como as pessoas viam. Então, isso foi importante para mim, porque eu fui descobrindo mais coisas sobre mim mesmo, né? Isso foi importante. Mas eu tinha a ideia e a mania de fazer 1001 experiências. Essas experiências que eu fazia não era para eu me tornar um sábio, mas era para eu descobrir como é que eu era com relação a tudo que eu via, né? Isso para mim era importante, né? Agora eu tenho um pássaro aqui fora. Então eu fui fazendo a minha vida desse jeito, né? Me descobrindo de acordo com as pessoas que residem aqui. Mais ou menos isso, né? Mas isso foi importante para mim, porque eu descobri muitas coisas, né, que eu considero que foram felizes e saudáveis, né, e que me permitiram crescer um pouquinho. Sei que eu não cresci muito, mas me permitiram crescer um pouco e entender melhor a vida, né. Eu sei que a maioria das pessoas fica parada, né, e eu tentei fazer alguma coisa para ser melhor, para me desenvolver mais, né, e conseguir, talvez, através de palestras, através do pouco conhecimento que eu adquiri e sei, passar isso para as outras pessoas que eu espero ter passado de forma correta também, né? Mas eu sei que elas tinham dificuldades para entender o que eu falava.
E obviamente isso aí é uma coisa que não é muito saudável, né? É quando você consegue acrescentar no coração de uma pessoa alguma coisa que talvez a conduza a algum crescimento, eu acho que nós estamos trabalhando de forma legal. É isso que eu tenho pensado.